Olá, tudo bem? Estamos no módulo 2 do curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira e no tema Áreas Vegetadas para a Disposição de Resíduos. Vimos os capítulos 1 e 2 sobre áreas vegetadas e vamos agora iniciar o capítulo 3 sobre como fazer o manejo destas áreas. Bom, o bom desempenho da área vegetada está condicionado aos seguintes manejos. Todas as atividades devem ser conduzidas perpendicularmente ao fluxo para evitar a formação de sulcos e ravinas. Manter a vegetação densa e vigorosa. Ajustar as entradas de líquido para distribuir o escoamento uniformemente. Fazer cortes frequentes da vegetação. Os animais não devem pastejar na área vegetada, pois isso danifica a vegetação. Então, as áreas vegetadas podem ser utilizadas como uma forma de produzir alimento para os animais, mas os animais não vão se alimentar diretamente na área vegetada, porque isso degradaria todo o sistema. Então, de tempos em tempos, vai ser cortada essa vegetação, né, quando ela atingir aí o ponto ideal de corte, somente pensando em pastagens, e daí vai se oferecer essa pastagem para os animais no coxo. Inspecionar a área vegetada após chuvas intensas, principalmente para avaliarmos se não tem escorrimento de líquido para fora da área vegetada, e reparar as áreas se houver problemas de erosão ou sulcos, né? Como eu já falei nos capítulos anteriores, fazer sulcos nas áreas vegetadas, nós estamos tendo fluxos preferenciais, e nós não queremos isso. Nós queremos que o líquido seja distribuído uniformemente pela área vegetada. Importante, quanto à análise de solo da área vegetada. Então, recomenda-se fazer análises de fósforo e potássio total, pH, condutividade elétrica e sais, sódio, cálcio e magnésio. Frequência de análise pode ser anual, para áreas mais sensíveis, frequências menores. O que seriam áreas mais sensíveis? Com solos que apresentam maior teor de areia, em áreas onde o lençol freático está mais próximo da superfície, em áreas que talvez a drenividade não seja a ideal. Então, quanto maior o risco da área vegetada, se recomenda maior frequência de análise de solo. Mas se a área vegetada estiver dentro dos parâmetros que nós apresentamos no capítulo 2, uma análise anual é o suficiente. Colete amostras da camada superficial, de 20 a 25 centímetros, e uma amostra mais profunda, até 100 centímetros, para monitorar o nitrogênio residual do solo, medido como nitrogênio nitrato. A amostragem deve ser o mesmo procedimento que nós usamos para amostrar solos em áreas agrícolas, né? Nós vamos coletar amostras simples ao longo da área vegetada, misturar essas amostras simples num balde para tirar uma única amostra composta que deve ser levada para o laboratório. Então, aqui uma ilustração, né, do que seria uma área vegetada segmentada em 3/3. Então, nós temos a região A, onde a maioria dos sólidos e nutrientes se depositam nos primeiros metros da área vegetada, principalmente se nós não tivermos o compartimento de retenção de sólidos, como eu disse. Então, a tendência é que os sólidos vão meio que se concentrar nesse primeiro terço. O segundo terço da área vegetada, né, que pode ter alguma deficiência de nutrientes nessa região. E o último terço, que eu posso ter algum risco de formação de poças, principalmente se a distribuição não está tão homogênea e acaba se concentrando ali no terço final, né? Então, o ideal para fazer a coleta do solo é coletar várias amostras simples ao longo aqui da área vegetada, misturar essas amostras simples para fazer a amostra composta, né? As várias amostras simples, nós sabemos que quando amostramos solos numa área agrícola, qual que é a recomendação? Coletarmos em zigue-zague, né, essas amostras ao longo aqui da área que nós temos, tá certo? Até o final da área, e coletando essas amostras simples, como eu disse, de 20 a 25 centímetros, para daí formarmos a amostra composta, tá certo? Quanto à vegetação, né, desse sistema, a escolha da espécie ou das espécies é a primeira etapa do processo de implantação da área vegetada. Pode-se utilizar uma área com vegetação naturalmente estabelecida. A vegetação deve ser densa, não deixando locais com solo exposto. Na escolha do tipo ou tipos de plantas, considerar
plantas adaptadas às condições climáticas do local, plantas perenes com grande massa de raízes, elevada capacidade de absorção de nutrientes, valor nutricional para os animais, altas taxas de evapotranspiração, porque a evapotranspiração também é um processo de perda de líquido para o ambiente, então é uma forma também de você tratar, ok? E tolerantes às condições de encharcamento e altas concentrações de sais e amônio. Então, plantas que não estão adaptadas a condições de elevada umidade não são ideais para as áreas vegetadas, né? Assim como plantas que também não são adaptadas às altas concentrações de sais e amônio. Plantas que já existem na região, que já estão adaptadas em termos climáticos, já podem ser uma primeira opção, né? Então, pastagens que estão muito bem adaptadas já na região, independente da estação do ano, e que respondem muito bem, principalmente porque quando eu aplico o resíduo líquido na área vegetada, a gente tem que entender que nada mais é do que uma fertilização constante dessa área, né? O que é o resíduo líquido? É água com uma série de nutrientes ali presentes. O que toda planta precisa, água com nutrientes. Então, eu estou fazendo isso diariamente. Então, plantas que já tenham um elevado grau de produtividade, né, produção de matéria seca por hectare, que tenham valor nutricional para os animais, que sejam adaptadas à região, seriam as mais recomendadas para serem implantadas nessas áreas vegetadas. Então, a utilização de plantas da região é o método mais barato, rápido e confiável para estabelecer a área vegetada. Esses materiais podem ser encontrados em valas de drenagem, bordas de lagoas, etc. As plantas locais também tendem a ser mais vigorosas e ter uma taxa de sobrevivência mais alta do que as plantas trazidas de outras regiões. Então, espécies que não são adaptadas para a região não seriam recomendadas para áreas vegetadas. Vegetação densa em pé tem como resultado uma filtração eficiente e aumenta a rugosidade da área, resultando em menor velocidade de escoamento superficial, aumentando a deposição de sedimentos e diminuindo o transporte de nutrientes ligados às partículas. Então, ter uma vegetação robusta, densa, que feche todo o solo, isso é muito importante para nós atingirmos aquela máxima eficiência da área vegetada, que pode ser de até 90%. Vegetação mal manejada ou esparsa pode tornar a área inundada, com alto risco ambiental, produzindo cheiro desagradável e proliferação de insetos. Lembra que eu falei lá uma questão no capítulo 1 de odores, né, das áreas vegetadas e considerar a velocidade dos ventos? Por isso, né, se a área for mal manejada, vai começar a dar impulsamento, vai dar cheiro e os ventos podem levar esse cheiro para áreas povoadas. Plantas com raízes axiais grandes são indesejáveis, pois aumenta o potencial de fluxo preferencial, o que nós não queremos. Nós não queremos fluxos preferenciais, nós queremos fluxos homogêneos ao longo da área vegetada. Gramíneas formadoras de torceiras não são recomendadas, pois impedem uma cobertura uniforme e facilitam as condições de fluxo preferencial. Misturas de espécies é melhor, pois provavelmente haverá diferenças de umidade e oferta de nutrientes ao longo da área de exposição. E uma combinação de plantas pode ter melhor desempenho sob condições variáveis. Então, se eu tenho plantas mais adaptadas, mais ou menos adaptadas a encharcamento, e daí eu tenho na área vegetada diferentes condições de saturação de umidade. Se eu tenho plantas mais ou menos adaptadas às condições climáticas, mais frio, mais quente, né? Se eu misturar essas espécies, o que nós tendemos a ter? Ao longo de todo o ano, meio com um equilíbrio da área vegetada. Diferente se eu tiver uma única espécie, né, que seja menos tolerante ao frio ou menos tolerante ao encharcamento, e quando tiver essa condição, ela vai crescer menos, consequentemente, né, como a planta é uma forma de tratamento da área vegetada, você vai perder eficiência de tratamento. Recomenda-se incluir pelo menos 3 espécies em cada mistura, e uma delas deve ser tolerante a inundações e a solos saturados. Se a salinidade for uma preocupação, quantidade elétrica maior do que 4 miliohms por centímetro, então deve incluir ao menos uma gramínea tolerante ao sal. A inclusão de leguminosas é recomendada, apenas em áreas onde não há roedores. Leguminosas podem ser adicionadas à semeadura inicial em, no máximo, 10% da taxa total. Porque leguminosas podem
atrair uma série de roedores, nós podemos cercar a área vegetada, mas isso vai barrar principalmente grandes roedores, né? Pequenos roedores tendem a passar por essa cerca. Então, e se esses roedores chegarem na área vegetada para comerem essas leguminosas, principalmente, eles vão o quê? Degradar a área vegetada, consequentemente, nós vamos perder a eficiência de tratamento. O corte frequente da vegetação irá melhorar a eficiência de produção de nutrientes. A frequência de corte varia de acordo com o tipo de vegetação. É semelhante ao manejo de uma área de pastejo rotacionado, aliando frequência de corte à altura da planta. Então, a área vegetada nada mais é do que um piquete, né? Onde nós controlamos, lá no piquete, no sistema rotacionado, nós controlamos a entrada e saída do animal para ele coletar a pastagem de melhor qualidade e apresentar o máximo produção de leite e crescimento. Aqui na área vegetada é mais ou menos isso. Só que quem faz o controle da vegetação é a mão humana. Então, quando a vegetação atingir o seu ponto de corte, vai lá, corta-se essa pastagem e se oferta para o animal no coxo. Se houver a formação de um canal superficial de fluxo de líquido, esse deve ser preenchido e semeado. Restos vegetais na superfície podem afetar a taxa de filtração e criar caminhos de fluxo preferencial. Por isso, que apesar de ser um sistema simples, de baixo custo, ele deve ser monitorado, né? Sempre monitorando, se não tem erosão, se não tem formação de fluxo superficial, se não tem muito resto de matéria orgânica vegetal em cima do solo, porque isso vai afetar a eficiência do sistema. O monitoramento visual da vegetação. O que observar? Indicações de deficiência de fertilidade, identificada pela coloração da planta, indicações de alagamento ou acúmulo de sólidos, causando perda da forragem, presença de espécies vegetais indesejáveis, indicações de áreas onde não há infiltração, as plantas podem apresentar sinais de baixa fertilidade ou seca, e indicações de animais escavadores, que degradam a vegetação. Como acabei de falar, por isso que o monitoramento de rotina é importante. Se alguma dessas questões for identificada, nós temos que atuar para corrigir esses problemas. A aplicação do efluente. Então, deve-se espalhar o efluente na área de forma homogênea, podendo utilizar tubo de PVC perfurado ou tubo corrugado, em sistema de espinha de peixe. O sistema de espinha de peixe é o mais recomendado porque nós queremos uma distribuição uniforme, né? Então, o sistema de peixe, nada mais, nós temos um cano central ou canos centrais, e desses canos vão variar outros canos menores para fazer a distribuição do efluente em toda a área. Isso quando nós pensamos em áreas vegetadas convencionais. Quando nós pensamos em áreas vegetadas com sistema por irrigação, nós vamos ter que dimensionar ali os nossos aspersores, né, para que eles consigam atingir toda a área vegetada. Então vai ter 1, 2, ou quantos aspersores forem necessários para atingir a área de forma homogênea. O espaçamento para os espalhadores deve ser tal que não se desenvolva fluxo concentrado. Aqui alguns exemplos, né, de espaçamento recomendado para espalhadores em nível, né? Então, conforme a inclinação da área vegetada, nós podemos ter mais ou menos espaçamento entre os espalhadores, tá certo? Os espalhadores precisarão de manutenção periódica. Essa manutenção pode incluir o ajuste de espalhadores para manter uma distribuição do fluxo nivelada, remoção de sedimentos acumulados ou reparo de danos aos espalhadores. O nivelamento do terreno também é necessário para manter o fluxo uniforme. Efeitos adversos como aumento de compactação, perturbação do perfil do solo, perda da profundidade da camada superficial do solo, etc., devem ser considerados ao nivelar a área. A combinação dos espalhadores e nivelamento ajuda a manter o fluxo uniforme. Marcas de rodas são uma causa comum de fluxo concentrado na área vegetada. Isso pensando em grandes áreas vegetadas, onde, vez por outra, eu vou ter que entrar ali com o implemento, então tomar cuidado com isso, certo? A disposição do efluente deve ser feita de forma periódica ao longo de um dia ou no intervalo de dias. Isso irá depender do tipo de solo e do grau de umidade deste e das condições climáticas. Mas se eu não tiver o compartimento de retenção de sólidos ou tiver o compartimento sem controle de fluxo, eu acabo fazendo aplicação diária na área vegetada. Se eu tiver o compartimento com retenção de sólidos, uma das grandes vantagens, né, que é se eu controlar o fluxo, é que se o solo estiver saturado de umidade, eu não vou fazer a aplicação.
Na época das chuvas, a área pode apresentar uma condição de saturação do solo por umidade. Para que essa situação não represente risco ambiental, 2 rotas são possíveis. O compartimento antes do sistema, para reter o efluente, como eu disse, e ter mais de uma área vegetada, a fim de poder intercalar a aplicação do efluente. Isso encarece o sistema e é mais intensivo em mão de obra, mas permite melhor controle da disposição, evitando a saturação das áreas. Então, você pode ter várias áreas vegetadas, né, em sistema ali independente, paralelo uma à outra, e daí você faz aplicações intermitentes. Então, imaginem de novo o exemplo do pastejo rotacionado, né? Que o animal entra numa área um dia, fica lá, passa para uma área, e assim vai em todo o sistema do piqueteamento rotacionado. Aqui seria a mesma coisa. Eu tenho várias pequenas áreas vegetadas, vou aplicando ali de forma intercalada ao longo dos dias, tá? Então, claro que isso é mais caro, é de maior intensidade de mão de obra, mas isso te dá muito mais segurança ambiental, principalmente na época das chuvas, certo? O nitrogênio é geralmente um nutriente limitante para o bom funcionamento da área vegetada, e a porcentagem de remoção está diretamente relacionada ao tamanho da área em relação ao volume de resíduo líquido a ser tratado, bem como a distância que o escoamento superficial percorre. O aumento do tamanho da distância de fluxo removerá mais nitrogênio. Por isso, como o nitrogênio é o elemento mais limitante, que nós aqui sugerimos, como vocês viram no capítulo 2, fazer o dimensionamento da área pelo balanço de nitrogênio. A concentração de amônia no efluente deve estar abaixo de 200 mg por litro. Se o efluente tiver uma concentração maior, pode-se fazer a diluição. Geralmente, efluentes leiteiros têm concentrações muito mais baixas do que isso, em termos de amônia. Como a melhor recomendação é que o produtor, a produtora, analise o seu efluente, né, tendo a sua realidade ali, para fazer o dimensionamento da área vegetada, então, nessa análise do efluente, ele pode analisar a amônia para ter essa garantia. A remoção de fósforo está diretamente relacionada à remoção de sólidos. O uso do sistema de retenção de sólidos resultará em uma quantidade menor de fósforo que precisa ser tratada pela área vegetada. Por quê? Porque o fósforo presente no resíduo líquido, se você tiver o sistema de retenção de sólidos, ele tende a sedimentar naquele lodo do sistema de retenção de sólidos, né? Então, muito pouco fósforo vai passar para a área vegetada, porque grande parte dele vai estar no sistema de retenção de sólidos. E depois você vai retirar isso, né, de uma certa rotina, e também usar esse lodo como um fertilizante em áreas agrícolas. Então, o fósforo tem movimento limitado por estar absorvido às partículas. Sistemas com vegetação perene terão risco mínimo associado ao acúmulo de fósforo. O corte regular da vegetação ajudará a manter os níveis de fósforo sob controle. O aumento da eficácia de remoção de fósforo pode ser feito com o ajuste do pH do solo. Altos valores de pH, o fósforo solúvel será ligado ao cálcio e precipitado como fosfato de cálcio. Baixos valores de pH, o fosfato de cálcio fica mais solúvel na solução do solo. Com o tempo, a eficiência de remoção de nitrogênio e fósforo diminui, à medida que sedimentos e nutrientes se acumulam na camada superficial do solo. Como resultado, a área pode apresentar altas concentrações de nutrientes. Se a análise do solo mostrar excesso de algum elemento, deve-se usar plantas com alta capacidade de extração do elemento. Então, você fez a análise de solo com periodicidade anual, e a análise de solo está demonstrando que tem uma alta concentração de elementos. E aqui, 2 grandes elementos que nos preocupam, nitrogênio e fósforo, tá? Mas outros elementos também são importantes, como nós recomendamos que deve ser feita a análise de solo. Se o teu solo estiver saturado, o que você tem à mão para fazer, né? Implantar na área tipos de vegetação que já apresentam, né, através do conhecimento técnico aí, alta capacidade de extração desse elemento, né, para você meio que limpar o solo a partir da extração pelas raízes das plantas, interromper a aplicação do líquido na área vegetada até que a concentração do elemento baixe. Para fazer isso, você tem que ter uma outra área vegetada ou outras áreas vegetadas para, vamos dizer assim, dar um descanso a essa área vegetada
até o solo reduzir, né? O solo reduzir como? Porque vai continuar a vegetação ali, como você não está aplicando mais o efluente, a tendência é que aquela vegetação vá absorvendo aquele nutriente que está em excesso e vá reduzindo a concentração desse elemento no solo. Ou aplicar água limpa na área. Isso também teria um manejo um pouquinho mais complicado, né? E um uso da água, se a água é um bem tão precioso para nós, você usar a água para isso não seria um uso nobre da água. Então, esse não seria um manejo aí que nós recomendamos. É possível de ser feito, mas não deveria ser a primeira opção. A melhor arquitetura, né, que deve ser prevista é porque, ao longo do tempo, aquela área vegetada ela vai saturar. Porque, nunca esquecendo, né, nós estamos aplicando numa carga consideravelmente alta resíduo líquido naquela área, seja diariamente ou seja por algum período de dias, mas isso para o solo, ao longo do tempo, vai havendo uma saturação. Então, quando você estipula, mesmo que seja uma única área vegetada, você já deve prever, bom, que outra área eu tenho, para quando essa estiver saturada, eu já começar com essa outra área nova. Então, sempre tenha isso em mente, né? Nunca você vai implantar uma única área vegetada e ficar com ela durante todo o tempo, porque em algum momento ela vai apresentar saturação e você vai ter que dar um descanso para essa área. Bom, o que tínhamos para dizer sobre essa tecnologia de áreas vegetadas era isso, o que nós vimos ao longo desses 3 capítulos. Então, vocês veem que é uma tecnologia simples, barata, de fácil manejo, que tem uma série de vantagens, né? Principalmente pela simplicidade, onde nós usamos nada mais do que os processos que a natureza nos ensinou para fazer o tratamento desse resíduo líquido, mas é um tipo de tecnologia que, como demanda a área, está muito limitada ao volume e à carga que nós temos que tratar, né? Então, se eu tenho um volume de efluente muito grande, consequentemente, com uma carga de nitrogênio muito alta, eu demandaria uma área muito grande para aplicar isso, né? E aplicar de forma homogênea. Então, isso para sistemas de maior escala se torna mais difícil implantar esse tipo de tecnologia. Por isso que, ao longo do curso, nós vamos ver outras tecnologias que seriam mais adaptadas a esses sistemas de maior escala ou mais intensificados. Agradeço a atenção de vocês e encontro vocês no próximo módulo. Até lá!